Bem, nessa pílula eu gostaria de falar, assim como já está demonstrado aí na imagem, né, de apresentação do vídeo, falar da questão da formação do arquiteto no canteiro de obras. Né? Eu tenho percebido por conversas com estudantes de arquitetura, ou mesmo da minha experiência como professor, que esse contato é muito deixa a desejar. Né? As escolas eu acho que não incentivam como deveriam, né? E no geral os estágios, óbvio que os estágios em ateliê são importantes, né? Aprender também a projeto na prática com um bom arquiteto, né? Mas esse contato em obra, por questões que me parecem óbvias, também é muito importante, né? Outro dia eu vi até um vídeo de estudantes de uma universidade construindo, fazendo uma construção em Adobe ou coisa do gênero, né? Botando a mão na massa. Como também há, inclusive, trabalhos de voluntariado, né? ONGs que fazem construção para pessoas mais carentes, onde os arquitetos, os estudantes vão lá, põem a mão na massa também, são voluntários. Né? E essa formação é muito importante porque, obviamente, fazemos projeto para alguém executar. Né? O arquiteto não vai lá, normalmente não vai lá e executa. Né? Então, é necessário, independentemente de qualquer linguagem, qualquer sentido estético, saber construir, saber como se constrói, não é você que vai construir. Saber como se comporta determinado material, né, as dificuldades de execução, né, é importante. A obra dá feedback, alimenta a capacidade para o detalhamento, para detalhar, né, você aprende muito com os operários, né, desde, sei lá, a instalação de uma esquadria, ou coisas assim, né? Elementos, acessórios da arquitetura, vamos colocar desse jeito, como eles são feitos, como eles são incorporados à construção, né? Você vai trabalhar com vários materiais, né? Madeira, cerâmica, aço, né? Essa experiência no canteiro de obras me parece fundamental. Fundamental também para que você entenda questões de custo, né? Porque não há custo só do material. Né? Numa obra você tem um custo que é mão de obra e material. Né? Maior dificuldade, né? Mais cara é a obra. Né? Quer dizer, a obra, traduzindo, colocando em outras palavras, né? Quer dizer, a obra dá uma sensibilidade maior para tudo, para custo, para execução. Né? E um grande exemplo disso na arquitetura é o trabalho do Lelé, né? Do João Filgueiras Lima. O apelido dele era Lelé, por causa de um jogador de futebol, coisa assim. Ficou o apelido, né, na intimidade, mas passou para o público. O Lelé, eu acho que na acepção da palavra, é o arquiteto mais completo que nós tínhamos. Né? Logicamente há muitos outros atuando, fazendo o que ele faz, né? Projetar, construir. E ele tinha um domínio muito grande desse processo construtivo, né? E acabou sendo responsável pela construção dos hospitais Sara Kubitschek, né? Sara Kubitschek, né? Que passaram a ser um exemplo de arquitetura, de sistema de saúde, algo que no Brasil deu certo, né? E dentro de um sistema público de saúde que a gente vê que ainda tem muitas deficiências, né? O Sara Kubitschek, no sistema dele, na forma de captação, na forma de trabalhar, na independência desse sistema, deu muito certo também em função desses hospitais construídos pelo Lelé. Né? Bem, ele dizia que o trabalho dele foi muito em função, a evolução do trabalho dele foi muito em função também de um momento da vida dele que ele precisou ser internado, né? E aí eu vi uma palestra dele uma vez aqui em Brasília e ele dizia que a partir daquele momento o hospital passou a ser mais do que hospital para ele. Né? Então ele achava que deveria oferecer, logicamente, a função inerente a um hospital, mas também um espaço mais aprazível dentro de um momento de muitas vezes de sofrimento das pessoas. Né? Quer dizer, ninguém vai ao hospital para se divertir, né? Passar um tempo como um hotel. Então isso influenciou muito, mas o que importa muito na obra dele, né, o que deve ser levado em consideração é o domínio
né, do canteiro de obras. O Lelé foi forjado no canteiro de obras. Quer dizer, tem a genialidade dele, tinha a genialidade dele, mas a formação dele se deve muito, a boa formação dele se deve muito ao trabalho no canteiro de obras aqui em Brasília, onde ele atuou, construindo edifícios públicos e fez parceria também com Oscar Niemeyer, trabalhou na equipe do Oscar, coisa assim. Né? E esse trabalho o levou a criar um conhecimento que infelizmente se perdeu, deveria ter sido incorporado, né? Mais usado pelos governos, que é a pré-fabricação. Ele chegou a ser usado no governo Brizola, um político já falecido, para escolas públicas, né? Quer dizer, aqui em Brasília várias construções de escola pública e também equipamentos em parque. Aqui perto da minha casa tem um parque que tem o escritório, a administração do parque é uma construção pensada pelo Lelé. Quer dizer, que é o sistema chamado sistema racionalizado, né? Que é o ideal quando se fala na preservação da natureza. Né? Lembrando, eu acho que já falei aqui em outro vídeo, lembro que tudo vem da natureza. Não existe construção 100% sustentável. Toda construção, uma parte dela vem da natureza. Bem, posto isto, eu acho que você deve procurar estágios, né, em escritórios que executam, por exemplo, né, ou de repente ter 2 estágios, parte da semana você trabalha no escritório, parte da semana você trabalha numa obra. A obra tem um andamento mais moroso, né? As coisas não acontecem tão rápido, a não ser que seja uma obra pré-fabricada ou coisa assim. Né? Eu mesmo, quando estudante, acompanhei obras desde o início, né? Desde a fundação. Às vezes a arquitetura nem era o mais importante, né? A qualidade da arquitetura, mas a construção, a dinâmica da construção. Óbvio que se você pegar uma construção de um nível de arquitetura muito maior, o aprendizado passa a ser maior também. Né? Boa arquitetura, bom detalhamento, boa execução, qualidade de execução, exigência para a execução, então isso tudo leva a um aprendizado maior. Acho que você deve buscar isso. Né? E assim ter mais segurança ao projetar. Né? Também costumo dizer, no TCC, por exemplo, eu acho que o estudante em tese, o aluno ali, deve demonstrar que domina isso. Né? Ele sairá dali para abrir um escritório. Então, em tese, não se pode aceitar num TCC uma obra, alguma coisa que na banca um professor diga, mas você pensou aquilo, como é que executa? Eu não entendi. Né? Quer dizer, algo que não é factível. Né? Óbvio que as experimentações são bem-vindas no curso de arquitetura, você deve experimentar. Né? Eu acho que o curso também é para isso. Né? Pensar novas formas de construir. Então, o arquiteto, ele é um construtor, ele é um pensador, ele é um construtor, ele pode ser um artista. Mas, basicamente, ele constrói. Dizia um professor meu, aliás, um excelente arquiteto, já falecido aqui em Brasília, radicado aqui em Brasília, dizia que o arquiteto não faz projeto, faz obra. Né? Então, ele se referia a uma segurança de que o que está ali no papel é factível na execução. Né? É como se fosse um manual de montagem. Né? Então não haverá dúvidas, porque ele é muito claro, desde o projeto básico até a sua execução. Bem, eu queria terminar deixando mais um convite, né? Reforçar o convite para que você assine a Pináculo, né? A revista primeira do Brasil dedicada à arquitetura. E, como eu sempre digo, uma revista que tem como objetivo ser suporte para suas matérias. Há sessões importantes na revista, como saber ler projeto. Né? Sites, eu já disse também aqui em outro vídeo, sites como ArcDaily, né? Você tem um show de imagens, mas não tem um show de críticas. Né? Lembrando que crítica é falar bem ou falar mal, depende. Né? Por que aqueles projetos são publicados, são bons. Né? Quer dizer, você entender, saber criticar, saber ter um olhar para quê? Para que você aproveite essas lições e aplique nos seus projetos. Então há uma base também para as aulas de teoria, né? Teoria que é importante para a prática e vice-versa. Uma coisa retroalimenta a outra. Né? Então a revista tem um conteúdo didático, tem várias sessões, apresenta projetos, faz leitura de projetos, fala de arte. O próximo número vai falar de um grande artista da América do Sul, do Uruguai. Deixo aí mais para frente para explicar. Né? Tem os meus cursos também. Eu tenho cursos
para estudantes de arquitetura em vários temas. Tenho tido bons resultados. Em um dos meus cursos de processo criativo, um dos meus alunos foi menção honrosa no concurso, usando o método que eu ensinei. Então eu peço a você que compartilhe, dê o like, compartilhe. Já estou programando, já há uma programação de lives com arquitetos, com colegas em temas que vão interessar. E nós vamos transmitir, fazer isso aqui no YouTube. Né? Então a ideia então é passar a oferecer esse tipo de recurso, que hoje é muito usado, porque é um bate-papo, uma conversa, uma entrevista, mas que pode gerar também, abrir portas para conhecimentos que você precisa ter, né, esclarecer alguma coisa que às vezes no curso ainda você não foi levado, né, a pensar, a reconhecer, a considerar. Né, então, todo esse esforço depende do seu apoio para que o canal se alcance o que eles propõem a ser, um canal importante de arquitetura, né, oferecendo conhecimento não só para os estudantes, também para os colegas e também para o público em geral. Para quem quer conhecer arquitetura, é importante o seu apoio. Então eu termino esse vídeo por aqui. Se você veja na descrição os links que eu deixo. Se você tem sugestão, se você gostou, quer deixar um comentário, se você quer deixar uma sugestão de pauta para os próximos vídeos, eu fico aqui à disposição. Agradeço a sua colaboração. Então até a próxima com mais um tema e boa sorte.